todos bem-vindos ao nosso estudo bíblico semanal. Hoje nós estamos aqui na central do voluntário, traduzindo para o português, porque nós estamos com problemas técnicos lá na sede, no auditório, está sendo feita uma manutenção lá. Então nós estamos num ambiente diferente hoje, então por isso eu peço a compreensão de todos vocês. Seguinte, nós estamos na semana 40, quase acabando o nosso circuito bíblico, semana 40 dele, do circuito, e nós vamos ler um texto do livro de Tiago. Se eu não me engano, a semana inteira em Tiago, acho que foram 4 dias da semana em Tiago. Tiago é uma carta bem prática, escrita pelo irmão de Jesus, né, Tiago, não o apóstolo Tiago, mas o Tiago, líder da igreja. Junto com Pedro, Tiago era um dos líderes da igreja. E eu acho que até por conta dele ser líder da igreja, a escrita dele é uma escrita muito prática, uma escrita de conselhos. Diferente das cartas de Paulo, diferente de João e de Pedro, Tiago ele é um livro de dicas pontuais. A cada 2 versículos, mais ou menos, Tiago vai dizer, faça isso, viva assim. Alguns teólogos consideram Tiago como se fosse o livro de provérbios, né? Você vai lendo de pedaços em pedaços, de pouquinho em pouquinho, porque ele vai te dando ali sabedoria para viver a vida. Eu quero ler alguns versos, alguns desses provérbios, digamos assim, alguns desses conselhos que o Tiago nos deixa, quero ler com vocês. E o intuito de hoje é descobrir como ser feliz com Jesus. Esse é o título da mensagem, propositalmente um título bem chamativo para as pessoas virem, né, até aqui buscar a felicidade em Jesus. E aí nós vamos ver o que Tiago diz sobre isso. Eu quero ler os 3 primeiros versículos de hoje. Nós vamos ler alguns versos do capítulo 1, vamos ficar no capítulo 1 de Tiago. Leremos os 3 primeiros versos de hoje e aí a gente ora, tá bom? Então, Tiago, capítulo 1, versículos 22 ao 25, diz assim: Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Então, aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha no espelho e a sua imagem vai embora e rapidamente ele se esquece do que ele viu. Assim é aquele que ouve, mas não pratica a palavra. Vamos orar a Deus? Senhor, por favor, Pai, nós pedimos a Tua graça, a Tua direção, pedimos que o Teu Santo Espírito nos dirija a toda a verdade, nos revele o Cristo e o plano dele para nós. Pedimos, por favor, que o Senhor nos conduza hoje, agora, e que o Senhor receba a glória, Pai, em nome de Jesus Cristo. Vamos lá. Como ser feliz com Jesus? Diz: sejam praticantes da palavra de Deus, não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Está bem claro para nós que nós precisamos, para além de ouvir a palavra, nós precisamos praticá-la, colocá-la em prática, viver de acordo com ela. Tá, isso é um ponto que vocês já sabem. Vou chamar de religião, a nossa religião não é uma religião passiva. O cristianismo ele não é passivo, onde um líder te ensina algo como uma palestra e você simplesmente aprende e cognitivamente aqui na sua cabeça você vira um melhor ser humano. Não é isso. O cristianismo ele é uma filosofia de vida, ele é uma prática de seguir uma outra pessoa. Anda, isso é uma figura, tá? O Senhor Jesus, enquanto ele anda, ele está fazendo coisas, ele está pedindo para que você ajude em determinadas áreas, determinado milagre, busca aquela comida, ajunta aquele grupo ali, enfim. Ele está o tempo inteiro te dando palavras e essas palavras estão demandando ações e atitudes suas. Então, o começo de hoje é bem prático, como eu disse, a carta de Tiago é prática.
ele diz que você não pode só ouvir, mas você tem que colocar em prática. Porque aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho. Essa é uma figura de linguagem que ele está usando, que é como nós temos espelhos aqui. Inclusive, eu acho que está aparecendo aí no quadro um deles. Você está se vendo no espelho, você consegue a sua imagem no espelho enquanto você está em frente ao espelho. À medida que você vira de costa, você sai, dá 2 passos de distância, você não vê mais nada. Assim é o crente que só ouve a palavra de Deus. É como se você estivesse ali na frente do espelho e no momento que você sai da igreja, pronto, a sua imagem saiu do espelho, você já não lembra mais de nada, você não está colocando em prática. Verso 25, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Agora entra o conceito de felicidade. Então, ficou bem claro para nós que a gente não pode só ouvir, a gente deve praticar. Porque, aí ele continua, o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, então existe uma lei. Essa lei, ao contrário do que as pessoas acreditam, a lei não trava você. O cristianismo não trava você, o cristianismo te põe em liberdade. Então, a lei perfeita que traz a liberdade então o homem vai olhar para a lei, vai atentar para a lei e persevera na prática dessa lei. Então, ele está dizendo agora de forma ativa as duas coisas que ele falou antes de forma só ensinando, né? Então é a forma prática e a forma teórica, exatamente, essa é a palavra. Então agora ele está falando de forma prática. Então, tá bom, Tiago, você disse o que não é para fazer. Eu não posso ouvir e não praticar. Então o que eu tenho que fazer? Você precisa observar atentamente, você precisa ouvir, observar atentamente e agora perseverar na prática da lei. Então você ouve e você faz. Não esquecendo do que ouviu, mas praticando. Como que você não vai esquecer o que você ouviu domingo praticando? Como que você não vai esquecer o que você leu durante a semana praticando? Como que você não vai esquecer o seu devocional, o que você tem aprendido praticando? Por quê? Não por quê, né? Mas qual é o resultado disso? Será feliz naquilo que fizer. Onde que está a felicidade do cristão? Em praticar a lei de Deus, em colocar em prática, em cumprir os mandamentos do Senhor, obedecer a Deus. Obediência traz felicidade. Eu não sei se isso fica claro para vocês, se vocês conseguem compreender o porquê, mas pensa assim, você ama Jesus e as pessoas estão te ensinando sobre Jesus. Jesus começa a falar com você através do Espírito dele que está em você. E aí você começa a responder aquilo, você começa a ir na direção daquela voz, você começa a se movimentar na direção da obediência. Como você ama ele, aquilo vai te dando prazer, aquilo vai te dando alegria. Você vai encontrando um regozijo em Deus. É uma paz, é um contentamento que só o cristão que e pratica, alcança. É basicamente você ama uma pessoa e aí você ouve essa pessoa e você decide casar com ela e agora você faz a vontade dessa pessoa e ela faz a sua vontade, o casamento, o plano perfeito de Deus. Existe uma alegria dentro disso, existe um contentamento nesta dança onde você agrada a sua amada, o seu amado e o seu cônjuge te agrada. Nessa dança existe uma alegria. Em Jesus, não à toa, a metáfora que o Senhor Deus usa para mostrar a relação de Jesus com a igreja é o casamento, não à toa por isso. Nessa dança entre você amar Jesus, ouvir sobre o seu amado, obedecê-lo e ele se alegrar com você, nessa dança você encontra felicidade. Outro exemplo no capítulo 1 de Tiago, verso 2. Então, Tiago, capítulo 1, verso 2. Eu comecei do verso 22 de propósito, porque ele é bem prático sobre ouvir e praticar a palavra de Deus. Verso 2. Meus irmãos,
considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Olha que maluquice. Como ser feliz com Jesus? Tiago diz, irmãos, considerem motivo de grande alegria. Ele não fala motivo de alegria, ele é incisivo, ele fala motivo de grande alegria o fato de passar por provações. Por quê, irmãos? Porque a provação ela é um teste da sua fé. Ela vai produzir perseverança. E a perseverança vai ter uma ação completa transformando você em uma pessoa madura e íntegra. Então, à medida que você recebe uma prova de Deus, você deve se alegrar. Então, como ser feliz com Jesus? Recebendo, vivendo em prova. Pois é. Mas isso tem um porquê, não é masoquismo, o cristão não gosta de sofrer, Deus não gosta que o cristão sofra, não é nada disso. O ponto é que Jesus é um ser espiritual e diferente de nós somos humanos e diferente dele. As coisas que agradam ele não nos agradam. Quando ele pede para você fazer uma coisa para ele, essa coisa te desagrada. Dá a sensação que você está em uma provação. Porque você está mesmo, né? Essa aprovação, fazer a vontade de Deus. Porque ele vai colocar em xeque a sua vontade. E a sua vontade, enquanto você está nessa vida, enquanto você ainda está sendo transformado, a sua vontade, possivelmente, ela é diferente da vontade de Deus para a sua vida. Então, o Senhor Deus ou vai pedir que você dê um passo na direção da vontade dele, ou vai pedir que você volte atrás na direção da sua vontade. E as duas coisas vão parecer difíceis. Por isso ela vai parecer uma prova. Só que essas duas coisas são positivas, porque elas estão provando, testando a sua fé e vão te deixar mais forte. Sabendo disso, baseado na experiência de vida dele, Tiago garante para você, fique feliz quando você estiver em prova. Porque quando você estiver em prova, é Deus trabalhando com você para a sua maturidade. Então, ouça a palavra dele, pratique a palavra dele, que você vai alcançar nesse lugar. Ouça a palavra dele para a sua vida própria, pessoalmente, ouça a palavra dele, pratique, e aí, praticando a palavra dele, que vai ser uma prova para você, vai ser difícil, vai ser complicado, e vai fortalecer a sua fé, e vai te transformar de glória em glória em uma pessoa mais madura. É perfeito o plano, não tem outro plano melhor do que esse. Ele está pedindo para você entregar coisas suas. Ao mesmo tempo que você entrega, ele vai te dando coisa dele. Você não vai ficando sem nada. Então imagina. Imagina como se fosse... Vamos tentar dar um exemplo, irmãos. É como se fosse Você tá andando... você precisa sair da sua casa e ir até a casa de uma outra pessoa de bicicleta. Você tem que fazer esse caminho. Só que a bicicleta que você usa é sua e desagrada a Deus. E Deus quer que você use a bicicleta dele. Só que você tem que andar do ponto A até o ponto B. E a distância é muito longa e você está de bicicleta. Conforme Deus vai falando, tira o pneu dessa bicicleta, que essa bicicleta não me agrada, e você decide tirar, a sua caminhada fica mais difícil. Ele vem e coloca o pneu da bicicleta dele. Aí você anda mais um pouco. Aí ele fala, tira o banco dessa bicicleta. Aí você fala, meu Deus, não dá para andar sem banco, eu vou ter que empurrar. Aí você tira o banco, você decide obedecer. Aí ele vem e coloca o banco dele. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que é o seguinte, tudo que você entrega da sua parte para Deus, ele te devolve algo da parte dele para suprir aquele buraco, para tapar aquele buraco. Porque, na verdade, aquele buraco continua sendo um buraco porque você está tentando tapar com coisas suas. E aí Deus fala, entrega isso para mim. Então você tem, sei lá, todos nós temos necessidades básicas. E aí a gente busca suprir as nossas necessidades básicas através do nosso esforço humano. Só que o nosso esforço humano, ele é finito, falível, ele acaba, né? Ele perece, ele acaba. Aí Deus fala assim,
Quem te sustenta sou eu. Entrega isso, entrega. Não é você parar de trabalhar, é você entregar essa sensação de que quem sustenta você é você mesmo. Quem sustenta a sua família é você. Entrega isso para mim, Deus fala. E aí você luta com aquilo, você luta com o controle, você luta com a dificuldade do amanhã. E Deus fala, descansa, você é meu filho, entrega. Aí você começa a ouvir essa palavra, você começa a se mover na direção da obediência, você começa a entregar no seu coração. Aí Deus vem e tapa esse buraco com algo dele. Consequentemente, nessa área da vida você ficou um pouco mais maduro. Só que foi difícil a prova. Foi difícil você viver sem ter algo. Foi difícil você entregar um segundo trabalho, um terceiro trabalho, quando aquilo estava te afastando de Deus. Foi difícil. E aí, quando você decidiu obedecer e você entregou, Deus vem e resolve esse assunto no seu coração. Por isso, Tiago diz, considere motivo de alegria, irmãos. Quando você for provado por Deus, considere motivo de alegria. Porque essa prova, que parece ser algo difícil, é Deus tirando de você coisas caídas, desejos humanos caídos. Não está tirando a sua humanidade, ele está tirando desejos humanos caídos, objetos humanos, pessoas que estão ocupando o lugar dele na sua vida. Ele começa a vir te limpando, só que dói. E ele só limpa se você fala sim, se você dá um passo na direção dele. E aí, quando você lê Tiago, meio a uma prova, e as provas não acabam, tá? Até o dia do arrebatamento da igreja, nós teremos prova, você terá prova, porque Deus quer que você vá cada dia mais, sendo mais parecido com Jesus. Então, a prova, ela não acaba. Quando você está ficando mais experiente, você lê Tiago, aí você consegue dar glória a Deus pela prova. Porque você fala assim, tá difícil, é muito difícil entregar isso que Deus está pedindo, mas eu já entendi que quando eu entregar, o consolo dele vai ser maior do que o prazer que eu tenho com isso agora. O consolo dele, a alegria, a satisfação que eu terei, porque eu já vivi isso outras vezes, a satisfação que eu terei é maior, no caso será, né, que eu terei, será maior do que essa falsa sensação momentânea de prazer que eu tenho agora segurando isso. Então essa é a beleza de você ser provado por um Deus que é amoroso. Deus não é o seu inimigo. Ele não quer o que é pior para você, ele quer o que é melhor para você. Só que como um pai que quer o que é melhor para você, ele precisa colocar você e eu de castigo. Ele precisa nos dar prova, ele precisa nos dar atividades, coisas para fazer na nossa casa, na casa de Deus. Quando eu digo, estou usando figuras. Então você mora lá com Deus, Deus é o seu pai, está na casa dele. Você tem que tirar o lixo, você tem que lavar a louça, você tem que passar aspirador, você tem que fazer coisas. Isso é sua vida. Essa casa é sua vida. Essa casa, e não é a casa da música, é a sua vida. Você é uma casa onde Deus habita. E todo dia ele pede para você fazer uma limpeza diferente. E é chato fazer essa limpeza. Só que, à medida que você vai indo, você vai se tornando uma pessoa mais feliz em Jesus, mais completa. Por isso, como ser feliz em Jesus? A resposta é ouvir a palavra e obedecer. Ah, mas eu já ouvi isso. Todo domingo vocês falam sobre ouvir e obedecer. Precisa ser mais pontual. Tá bom. Quando você estiver em meio a uma prova, dê glória a Deus. Abra as mãos. Abra a mão daquilo que Deus está te pedindo e entrega o que Ele está te pedindo. Pode ser um pecado que você persiste em fazer. Pode ser um sonho que você quer muito ter, dedicou a vida inteira para fazer tal coisa, a sua identidade já está até atrelada a isso e Deus está te pedindo isso. Pode ser um namoro para quem ainda não casou e Deus não quer esse namoro. Pode ser uma amizade que não te faz bem. Pode ser uma amargura que você pegou com a sua amargura de estimação, que você não quer perdoar essa pessoa porque já faz parte da sua personalidade você ser desse jeito. Você pegou isso como identidade e Deus está falando, libera. Perdoa essa pessoa, entrega essa pessoa para mim. Pode ser um remédio que você está tomando que nem precisa mais tomar, mas que você virou refém desse remédio. Pode ser um diagnóstico médico. Ainda essa semana eu postei um vídeo sobre isso, né? As pessoas que se apegam a um diagnóstico médico como uma identidade. E às vezes está falando, a sua identidade não pode ser eu sou isso.
eu sou isso. A sua identidade tem que ser: eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Então, a prova pode ser várias coisas diferentes. Deus está te pedindo para você entregar. Isso é ouvir, e o entregar é praticar. Então não é só amar as pessoas, não é um evangelho cor-de-rosa ou azul claro, onde as coisas ficam no campo das ideias. Não, é na vida real, é no chão da fábrica, no suor. Você tem que ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. Não é só sobre o outro. Ah, não, eu já amo o outro, eu faço cesta básica, eu dou o dinheiro, eu faço trabalho voluntário. Não, não, agora Deus está falando de você, aí dentro de você. Dentro de você. A prova é dentro de você, não é fora. Juntar dinheiro com os amigos, comprar cesta básica e entregar para as pessoas não é prova de Deus. Isso nunca foi prova de Deus. Isso é obra, isso é uma atividade cristã. Louvado seja Deus por isso. Isso não é uma prova, não, irmãos. Prova é dentro de você. Prova é Deus pedindo Isaac para Abraão. Isso é prova. Prova é Deus pedindo para Abraão sair da terra dele. Prova é Deus pedindo para Moisés: vai lá e liberta o meu povo. Provas é Jesus chamando os caras trabalhando, empreendedores lá, empreendendo no business deles lá, e Deus fala: sai daí, vem me seguir. Prova é Deus pegar Paulo e falar: esquece tudo que você estudou a vida inteira. Tudo que você estudou a vida inteira. Esquece o seu mestrado, o seu doutorado, esquece tudo que você estudou a vida inteira. Porque cabe a mim usar. Claro que você percebe que tudo o que Paulo estudou, ele usou depois, né? Então, se Deus te pedir o que você estudou, ele não está contra o que você estudou, ele está contra você que ama o que você estudou. Aí você entrega, depois ele te devolve o que você estudou. E assim para tudo na vida, até para o dinheiro que você tem. Prova é sobre dentro de você. Prova é sobre dentro de você. Por fim, verso 19. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardio para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus, não produz. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Tem até outro texto que fala sobre essa palavra que faz a justiça de Deus e também conectando com alegria e felicidade. Irmãos, tenham isso em mente, sejam prontos para ouvir. Então, faz parte da característica cristã você ser um bom ouvinte. Aqui, ele não está falando sobre ouvir o outro. Ele está falando aqui, irmãos, sobre pessoal, é dentro de você, a sua relação com Deus. O contexto é claro, é sua relação com Deus. Você tem que ser pronto para ouvir as pessoas. Claro, você é cristão. Você tem 2 ouvidos para você ouvir as pessoas. Só que você tem que ser pronto para ouvir a palavra de Deus. Você tem que ser pronto para ser confrontado pela palavra de Deus. Pronto para ouvir, tardio para se defender. Não precisa se defender para Deus. Ele conhece porque você gosta daquilo, ele conhece porque você tem esse pecado, ele conhece porque você odeia essa pessoa. Ele sabe de tudo. Só ouve Deus. Ouça Deus. Quer falar? Fala, Senhor. Eu até quero te obedecer, mas não consigo. Aí é como se ele falasse: você quer? Quer mesmo, de verdade? Então, ouça a palavra de Deus. Seja tardio para falar e seja tardio para se irar. Não adianta ficar bravo. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, agora falando no contexto de 2 pessoas, você está contando algo. Você fica extremamente nervoso com aquilo. Sua ira, as suas atitudes de ira não vão produzir a justiça que você queria que fosse produzida. A justiça de Deus vai produzir. Você tem que fazer o que tem que fazer, o que tem que ser feito, o que está na lei e tal. Presta atenção. Não adianta você se irar e, em cima da sua ira, você querer praticar a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus cabe a Deus. Como que você vai ser feliz? Quando você ouvir a palavra, quando você for tardio para falar, para se defender, ouça, deixa Deus falar com você, tenha paciência com Ele.
deixe ele falar. Fale somente, irmãos, fale com Deus, nesse contexto nosso aqui sobre felicidade em Jesus, fale com Deus coisas na direção do que Ele tem falado com você. Não traga novos assuntos enquanto você ainda não resolveu aquele que Ele está falando com você. Então, ouça rápido, seja tardio para falar e coloque em prática o que Ele está falando, o que Ele está te pedindo. Obedeça. A chave da felicidade em Jesus, como ser feliz com Jesus, está diretamente ligado com obediência. Obediência ao seu líder? Não. Obediência ao que Deus está falando com você. Deus fala com você através da palavra, Deus fala com você através de compreender que aquilo é para você, seja o abrir mão de alguma coisa, seja o trabalhar mais para Deus, ou trabalhar menos, ou fazer isso, ou fazer aquilo, ou ir na direção daquela pessoa, o que for. Discirna, né? Tenha consciência da voz de Deus sobre a sua vida, se mova na direção daquilo. Quanto mais rápido você abrir mão do que Deus está te pedindo, quanto mais rápido você abrir mão do que Deus está te pedindo, menos você vai sofrer, mais rápido você vai alcançar o contentamento. Quanto mais você demorar, mais você vai sofrer, porque humanamente você está segurando aquilo que é humano, né? Então, humanamente mesmo, você está segurando aquilo que é humano e não está alcançando a felicidade de Deus. Então, quanto mais você demorar para entregar o que Deus está te pedindo, menos você vai ter tempo de alegria e contentamento com Ele passando e você está perdendo tempo. Entrega logo o que Deus está te pedindo, que uma vez que você entregar, vai doer, você vai ficar contente, você vai ficar maduro naquela área, tenha consciência que logo, logo vem outra prova. Não diga por aí depois que você foi enganado. A vida do crente é de prova em prova. Por quê? Porque é de glória em glória. Cada glória vem após uma prova. Porque a prova vai tirar a sua humanidade e vai colocar a divindade em você, entre aspas. Então, só para a gente entender isso.